Olá, bom dia. Eu sou Augusto Sampaio, do Europe Vein Center de Portugal, do canal Você Sem Varizes. Eu estou a transmitir diretamente de Faro, tá um sol bem gostoso e eu estou a aproveitar para gravar esse vídeo enquanto eu caminho. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito de cura de varizes. Tem cura ou não? Em primeiro lugar, para fazer um paralelo, eu gostava de comentar a respeito dessa expressão cura, não é? Que significa eliminação total de uma determinada doença. Portanto, uma doença pode ser uma doença aguda ou uma doença crônica. Com determinado tratamento, você consegue interromper aquela doença naquela forma de manifestação, não é? Então, eu vou utilizar como um exemplo. Você tem eventualmente uma amidalite aguda, está com muita dor e com muita febre, é um processo agudo. Procura o médico, utiliza os medicamentos, se for necessário, utiliza um antibiótico. 5 a 7 dias, você vai estar curado dessa condição. Numa outra situação, você procura o médico até com um problema mais grave, como um cancro de tireoide, faz os tratamentos indicados e consegue erradicar completo o cancro que existe na sua tireoide. Dessa forma, você atingiu a cura desse problema, não é? Então, quando nós nos referimos à cura, muitas vezes nós estamos a nos referir a uma situação pontual, a uma doença aguda ou a doença crônica específica que nós eliminamos. Eu sempre notei uma determinada resistência em vários médicos de utilizar a expressão cura para qualquer forma de varizes. Talvez até como uma forma de se proteger ou de não criar falsas expectativas, uma vez que é muito comum que as pessoas tenham novas varizes com o passar dos anos e que muitas vezes não estão relacionadas então com aquelas que já foram tratadas. Para entender um pouquinho melhor com relação a isso, o que significa varizes, nós temos uma determinada condição, que é uma condição, digamos, muito pontual e que nós conseguimos algumas vezes obter a cura daquela condição. E o fato de se dizer que varizes não tem cura é algo que acaba por afastar alguns pacientes da sua iniciativa de tentar tratar o seu problema e eliminar o problema. Mas eu vou explicar de uma forma bem simples. Existem basicamente 5 formas de varizes que são diferentes e que podem lhe acometer simultaneamente ou não, podem surgir em momentos diferentes da sua vida. Então, em primeiro lugar, existem varizes que têm origem no sistema da veia safena longa, que vem lá desde o tornozelo, próximo do dedão, do pé, até a virilha. Existe um segundo tipo de varizes, que são varizes que têm origem no sistema da veia safena parva, ou safena curta. É uma veia safena que sai lá embaixo, no ladinho de fora do tornozelo, e vai normalmente até atrás do joelho, onde mergulha. Essa safena curta tem algumas veias que estão ligadas. Há um terceiro tipo de varizes que tem origem chamadas veias perfurantes, as quais nós temos as centenas nas nossas pernas. Mas o que é importante é que nem sempre elas estragam todas ao mesmo tempo. É como se cada veia tivesse um prazo de validade, tivesse um rótulo onde tivesse escrito: essa vai vencer no dia 1º de outubro de 2016. E essa outra vai ser só daqui a 5 anos. Isso quer dizer que, para a sua felicidade, nem todas as suas varizes vão se desenvolver ao mesmo tempo. Algumas delas, então, podem ser que surjam já aos 17, 18 anos de idade e outras apareçam eventualmente aos 80 anos de idade, tá? Então, nós já falamos, então, em 3 tipos de varizes. O quarto tipo são varizes do chamado sistema lateral da coxa. São algumas veias escondidinhas, realmente a maior parte das vezes fininhas, de 2 ou 3 milímetros, e que ficam na parte lateral das suas coxas. E essas varizes, essas veias normalmente acabam por se desenvolver na época da adolescência, depois pioram com as gestações, piora com o envelhecimento normal e muito comumente dão um monte de varicosidades, de derrames, telangiectasias, e que dão um aspecto de raios de roda de carroça. Então, na parte lateral da coxa, nós vemos essa condição. E existe um quinto tipo de varizes, que talvez seja um dos mais importantes, um dos menos comentados, que são as varizes de origem pélvica. Dentre as mulheres que têm filhos, mais do que 1 ou 2 gestações, e que apresentam varizes, aproximadamente 1 em cada 4 delas, a origem das suas varizes não está nem no sistema das safenas, nem nesse sistema lateral da coxa. Está exclusivamente nesse sistema causado por varizes pélvicas. São varizes ao lado do útero e do ovário. E que muitas vezes têm origem
nessa região e através de minúsculas comunicações que existem entre o assoalho da pelve, o fundo da pelve lá por dentro do abdômen, como se fosse o ralo de uma pia, existem vários furinhos pequenos e que comunicam essas varizes da pelve com estruturas venosas do lado de fora, da nádega, da vulva e uma parte da coxa. E o que acontece então? É que algumas vezes essas varizes que passaram por esta região acabam por entrar numa veia safena, por exemplo, ou por uma outra veia perfurante que acaba por causar algumas varizes no sistema superficial. Então, o que acontece aqui? Para o médico conseguir lhe oferecer alguma chance de cura de um determinado conjunto de varizes, ele vai precisar identificar exatamente aonde está a origem do problema. Então, por exemplo, se já tem 51 anos de idade e apresenta algumas varizes na parte de dentro da sua perna, e o exame do ecodoppler mostra que apresenta um problema de refluxo na veia safena longa, e todas as outras safenas, todas as outras veias estão a funcionar perfeitamente. Uma vez tratado essa veia safena e tratado posteriormente estas varizes superficiais, nós podemos dizer que já apresenta uma cura de um setor de varizes. Quer dizer, aquelas varizes que poderiam lhe dizer não adianta tratar porque vai voltar, e o que vai acabar acontecendo com o passar dos anos é que aquela zona que foi diagnosticada corretamente e tratada integralmente, ela não deve mais desenvolver novas varizes. Então aquela zona está curada dentro daquele conceito que nós conversamos no comecinho do vídeo, não é? E desta forma, o que deve fazer é um acompanhamento preventivo das outras veias, as outras veias safenas, das veias perfurantes, para verificar se com o passar do tempo elas atingem o seu prazo de validade e comecem a lhe causar problemas. Como resumo dessa nossa conversa de hoje, o mais importante, antes de fazer qualquer tratamento, seja das telangiectasias, que são os derrames, sejam das pequenas varizes, seja das grandes varizes, o que deve fazer é uma avaliação metódica, completa e irrestrita de todo o sistema venoso e nas duas pernas. Não se vai ao oftalmologista e se examina apenas um olho, ou ao nefrologista e se examina apenas um rim, não é? O nosso corpo é um conjunto. Então, há de se avaliar corretamente todas as veias, procurar pela presença e existência desses 5 tipos de varizes diferentes que eu descrevi e fazer o tratamento que for necessário de todos eles de uma forma completa. Esta seria a única forma de tentar lhe assegurar uma possibilidade de cura daquele setor de varizes, onde o tratamento possivelmente fosse feito uma única vez na sua vida e depois iria apenas fazer a manutenção dos restantes, dos problemas eventualmente existentes. Tá bem? Bem, deu certinho, eu já estou chegando ao meu trabalho e eu desejo a todos vocês que nos ouvem um excelente final de semana. Um abraço carinhoso a todos os nossos pacientes, a todos os nossos amigos que têm acompanhado os nossos vídeos e publicações no Facebook. É o prestígio que cada um nos dá. Tenham todos um bom dia. Até mais. Um abraço.